Falar de saúde mental, saúde corporal é sempre um desafio, porque cada pessoa vive no seu próprio corpo, na sua própria mente. É uma série de dinâmicas, conflitos, situações que tem que encarar e que muitas vezes são de sofrimento, né? E a gente não vive isso só internamente, a gente vive esses conflitos nas relações concretas que a gente tem com as pessoas mais próximas do nosso convívio, ou então diante das obrigações da sociedade mais ampla, né, com a qual a gente tem que lidar. Eu estou aqui me dirigindo a vocês como professor de vocês, mas também me colocando, enfim, como um ser humano, um corpo, uma pessoa que ouve, que está aqui atenta desde esse lugar de escuta, para além do meu lugar institucional. Então, quero falar com vocês desde esse duplo lugar, né? Continuo sendo professor, mas também é isso, sou um ser humano é, que também sofre, que também se relaciona, que também busca a própria saúde mental corporal. E esse é o tema desse breve vídeo. A saúde mental, e aí eu estou aqui chamando também saúde mental barra corporal, para a gente não perder a dimensão de que o nosso cuidado com a nossa mente está implicado num cuidado com o corpo, né? É, Pensar cada vez mais essa integração corpo-mente é um desafio. E a gente está vivendo um tempo de novas regras, novas normas, novas formas de se relacionar. Esse novo tempo coloca muitas questões para a nossa saúde, né? A questão do isolamento social, de mais tempo de confinamento para muitas pessoas na população, né? Que podem ficar isoladas diante aí da pandemia e que fazem do isolamento também uma prática de cuidado. Tudo isso traz novos dilemas, né? Até o gesto simples de dar um abraço, de encostar em alguém, de poder mostrar o próprio rosto, né? Tudo isso que é tão significativo, que nos faz humanos em alguma medida, tudo isso está sendo colocado em questão, né? Então até o nosso acesso uns aos outros foi tirado de nós em muitos sentidos. Nós estamos vivendo agora uma época de uma escola virtual, online, digital, e a gente continua existindo fisicamente para além desses espaços digitais, para além das telas. A gente está tentando construir algo em comum com os recursos que estão disponíveis, mas o recurso que existia antes, né, do espaço físico concreto, do dia a dia, da escola, da sala de aula, do corredor, do pátio, do bosque, etc., tudo isso com certeza faz muita falta para todos nós, todos os sujeitos escolares, né, todos que estamos ali no dia a dia, estudando, trabalhando, fazendo da escola um lugar de criação, produção de conhecimento e de formas de vida. Então, todos esses desafios do presente, esses problemas que a gente está vivenciando, podem nos levar a refletir por muitos caminhos. Um dos caminhos possíveis tem a ver com a história da filosofia, tem a ver com um problema que foi conceituado pela filosofia como a questão do dualismo corpo-mente ou dualismo corpo-alma. O dualismo é uma dicotomia, né? Uma separação entre o que seriam duas dimensões da vida, de um lado o corpo, do outro lado a alma. Essa dicotomia, essa separação, né, pelo discurso, a gente faz menção a isso falando, né, tem o corpo e tem a mente como instâncias separadas. Ele tem uma força didática muito grande, né, nos ensina muitas coisas, por um lado, mas por outro também coloca muitos problemas, porque a gente tende a fragmentar nossa existência em diferentes aspectos que parecem não mais se comunicar. E historicamente, né, dentro da história da filosofia, lá nos antigos gregos, Platão, Aristóteles, por exemplo, eles concebiam essa separação corpo-alma ou corpo-mente como uma hierarquia, em que a alma, a mente, é que definia tudo, planejava tudo, decidia tudo, e o corpo, de alguma forma, só obedecia, só fazia aquilo que a mente ou que a alma mandava. E a gente foi avançando na história do mundo ocidental, com a modernidade, com Descartes, por exemplo, e depois com a medicina moderna, ainda com um olhar muito dicotômico, muito dualista,
dessas instâncias, né? Então hoje existem muitas reflexões que tentam, enfim, questionar esse dualismo do corpo e da mente, tentando perceber de outra forma essa relação, tentando perceber o quanto que a mente é parte do corpo, enquanto perceber o quanto nós somos um corpo no mundo, né? Nós nos situamos no mundo enquanto um corpo, né? E tudo que a gente percebe em tese mentalmente é sempre mediado também por esse corpo, um corpo que também pensa, um corpo que sente, um corpo que aprende, um corpo que tem memória. Então, essa questão da localização das nossas percepções, das nossas ideias, dos nossos saberes, dos nossos desejos, não está apenas na mente, a localização está também no corpo ou nessa coisa integrada que é corpo-mente. Então, quando a gente quer falar de saúde mental barra corporal, a gente deve atentar para isso, atentar para a necessidade de cuidados ativos com a nossa mente e com o nosso corpo também. E aí prestar atenção nesse nosso tempo contemporâneo, em que cada vez mais se exige da nossa mente muito trabalho, muitas horas de trabalhar a mente com assimilação de conteúdos e com produção de conteúdos em redes sociais ou em outras plataformas digitais. E isso demanda muito da gente, e isso pode provocar uma série de problemas, como pode estar associado, né? Não ser a causa, mas estar associado a problemas de ansiedade, de depressão, enfim, de uma série de conflitos que a gente vive, né? E que são também estudados por diferentes ciências. Por exemplo, a medicina, né? Vai tentar tratar os problemas da ansiedade com seus próprios recursos. Com a filosofia, a gente tenta pensar a ansiedade e esses conflitos como algo também filosófico, como algo que constitui o próprio ser dos sujeitos, né? Então toda pessoa nesse mundo, de algum jeito, se depara com ansiedades, com ameaças à sua vida, com aquilo que negaria a sua existência. A gente se depara com a nossa finitude, a nossa mortalidade, a nossa e a dos outros, né? Das pessoas próximas a nós ou até de pessoas distantes. Então tudo isso gera uma série de questões, conflitos. E aí, para a gente não ser refém disso, a gente tem que parar para pensar, né, sobre os critérios que a gente está usando para ocupar o nosso tempo, a nossa mente, o nosso corpo e buscar práticas de cuidado. Essas práticas de cuidado também têm a ver com a autonomia. Ninguém pode chegar para a gente e impor simplesmente uma prática A ou B e isso daí vai ser bem recebido por nós, né? Se a gente sentir que a gente está sendo obrigado a algo, isso já traz para a gente alguns conflitos. Então as práticas de cuidado, de autocuidado, de autoconhecimento, de autoamor, de autoaceitação, elas precisam em alguma medida partir de nós mesmos, de cada pessoa. Mas nós também não somos indivíduos isolados no mundo, então também podemos buscar coletivamente apoio, né, em outras pessoas que também estão nessa busca. Muitos de vocês vivem com os pais ou com as mães ou com algum responsável e eu acredito que também muitos conflitos têm a ver com essa gestão do espaço, né? Quando a gente não encontra na nossa própria casa um espaço de autonomia onde a gente pode ser simplesmente quem a gente com nossos conflitos, assumir esses conflitos, né? Aí fica mais difícil, aí a nossa saúde mental, corporal fica ainda mais comprometida. Então, um desafio para nós é reconhecer esses espaços nos quais a gente vive, tentar lidar com esses conflitos do convívio e tentar buscar, dentro desses espaços, mais autonomia, mais possibilidades da gente ser o que a gente quer ser, né? As escolhas da profissão, das relações afetivas, dos modos de vida, das afinidades, todas as nossas escolhas, né, que elas possam ter espaço. Isso não tem só a ver com o espaço familiar, mas tem a ver com o espaço na sociedade como um todo. Se a escola acolhe pouco os estudantes e também os profissionais, né, ela tende a gerar mais conflitos, né, mais transtornos, mais ansiedades, mais problemas também na saúde mental, corporal,
dos que compõem a escola. Se o hospital, se a empresa, se qualquer outro espaço institucional não acolhe as pessoas na sua diversidade, isso também tem consequências, né? Então é importante a gente pensar que a nossa saúde mental corporal não é apenas um fenômeno individual. Claro que a gente sente ele no nosso corpo, na nossa mente, mas não é um fenômeno individual, é um fenômeno que está inserido em todo um contexto. Então essa nossa reflexão também pode nos ajudar, também pode servir como, de alguma forma, um argumento terapêutico que a gente pode usar para nós mesmos, para tentar lidar com tantas dores, sofrimentos e também a busca por alegrias, prazeres, bem-estar e satisfação. Para além da reflexão, para além do argumento, é preciso também pensar quais são as práticas efetivas de cuidado com o corpo, de uma rotina de cuidados que a gente pode ter com o próprio corpo. Então, práticas de meditação, alongamento, exercício físico, práticas ligadas à alimentação, ao sono, tudo isso que tanta gente fala, né, parece o óbvio talvez mais difícil de perceber. Mas essas pequenas práticas, elas têm também consequências, né, positivas sobre nós. E aí a gente pode também tentar acolher com mais tranquilidade, com esse trabalho contínuo sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo e nossa mente, acolher com alguma tranquilidade os nossos próprios conflitos, as nossas ansiedades. Então, nesse ponto, filosofia e modo de vida, filosofia e espiritualidade, espiritualidade não no sentido religioso, né? Mas filosofia e espiritualidade também podem caminhar juntas. A gente está falando aqui de filosofia não só como uma produção de conhecimento, mas também como estilo de vida. Enfim, eu espero que essa reflexão ajude e seja um incentivo para mim mesmo e para vocês cada vez mais buscarmos essas práticas de cuidado e autonomia, porque os conflitos sempre vão nos acompanhar de algum jeito. É isso, um abraço forte em todos vocês, em todas vocês.